Primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, com o bombeiro instrutor Renato Firmino. E como acontece tradicionalmente todas as segundas-feiras, já em nossos estúdios, bombeiro instrutor Renato Firmino, sempre com suas informações, suas dicas importantíssimas para nós. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana Pires, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ótimo. E você? Gustavo Ferrari, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E com você, Firmino? Muito bom. Legal. Desejo a todos uma ótima semana. E vamos para todos início. nós. Bom, Firmino, na semana passada nós seguimos falando da norma regulamentadora, né? Que previa aí você fazer salvamento, né? Com relação à altura, com os içamentos, enfim, né? Com os equipamentos de segurança. E hoje falaremos de espaço confinado. O que vem a ser o espaço confinado e também qual é a legislação que rege esse tipo de serviço? O espaço confinado, ele segue a norma regulamentadora 33, né? Na semana passada falamos sobre a norma regulamentadora 35, né? Tem muitos ouvintes aí que mandaram algumas mensagens também aí para nós, né? Falando sobre os riscos em obras, né? Os técnicos de segurança do trabalho, bombeiros civis, né, que trabalham nas obras aí, que falaram sobre o DDS. É muito importante você, trabalhador, seguindo aí os DDS, o diálogo diário de segurança, que é importante para relembrar todas as partes de segurança do trabalho, né? E também falaremos hoje sobre norma regulamentadora 33, que é o espaço confinado. Gustavo, o que vem a ser, boa pergunta, o que vem a ser o espaço confinado? O espaço confinado. Além do, por exemplo, de um estúdio, um lugar fechado, mas isso aqui não é confinado, né? Confinado é quando você está num lugar sem possibilidade rápida de você se deslocar, né? O espaço confinado é um espaço não projetado para ocupação humana contínua, pois um espaço que tem entrada limitada, tem deficiência de oxigênio, de luminosidade, também outras situações imprevisíveis no espaço confinado, como um aprisionamento, um engolfamento, choque elétrico, afogamento, presença de insetos e animais peçonhentos. Então, o espaço confinado, ele é considerado um tanque, uma galeria, né, uma caixa d'água, um espaço que é para armazenamento de materiais, como silos, poço, né? Então, tudo isso é o espaço confinado. E para adentrar um espaço confinado, nós devemos seguir tudo que a norma regulamentadora 33 ela exige. Seus documentos, como a análise preliminar de risco, ou análise preliminar de perigo, hoje chamada, analisando todos os riscos ali do ambiente, e também o preenchimento da PET, permissão para entrada e trabalho. Como é que a pessoa vai acessar o espaço confinado? Antes deve ser feitas as medições atmosféricas para poder ter acesso, Gustavo. Então, todos os ouvintes aí... Isso é complicado, isso aí. É complicado, né? Então, as pessoas vão sem nenhuma dessas técnicas, né? E que correndo risco, né? Pode sofrer uma inconsciência, né? Devido à falta de oxigênio no local. Dê um exemplo prático para nós. Vamos lá, um espaço confinado, a limpeza de uma caixa d'água, por exemplo. A limpeza de uma caixa d'água, devemos contratar, né, uma empresa especializada que tem os seus equipamentos de segurança. Quais são, Firmino? O equipamento de altura, que nós falamos, né, semana passada, para subir, que tem a norma regulamentadora 35 e também a 33, para fazer as medições atmosféricas. Então ele precisa estar usando os seus EPIs. E para começar a fazer as medições, Gustavo, tem um aparelho que ele tem 4 células que ele mede o gás. Quanto que tem de oxigênio, quanto que ele tem de CO, que é o monóxido de carbono, quanto tem de H2S, que é o gás sulfídrico, e também se ele tem, qual a porcentagem que tem de explosividade no local. Pois partículas suspensas no ar combinadas com oxigênio pode se transformar em explosivo. Isso é aula de química, né? E a pessoa pode entrar com qualquer material que não seja intrínseco, material intrinsecantemente seguro. O material intrínseco é um material que não gera faísca, que não gera calor. Se a pessoa entra com uma lanterna comum, entra com celular, entra com qualquer outro objeto que cause calor, faísca, pode gerar uma explosão no local também.
Isso é mais comum do que a gente imagina ou isso é algo que dificilmente acontece, Firmino? Quando não tem essas medições atmosféricas, pode acontecer sim, até mesmo numa escavação. Imagine aquelas pessoas num sítio que vão cavar um poço. Eu vou fazer um poço caipira. Ele pode, durante a escavação, ele pode desprender ali o gás metano, que quando nós sentimos aquele odor de ovo podre, é o gás metano. Então, esse é o Parece CH4. enxofre, né? Parece enxofre, Isso, né? Parecido com enxofre. O CH4, né? O gás metano. E se a pessoa inalar esse gás, ele é mortal, né? Então, rápido? É rápido. Ele pode sofrer a inconsciência ali mesmo e perder a vida. Então, por isso a exigência, assim, de fazer as medições na empresa, né? O Tec Segurança, ele cobra isso dos funcionários. Então, quem faz a medição atmosférica é o responsável que faz o curso da NR 33 de 40 horas aulas, que é o responsável em fazer a supervisão do espaço confinado. Um espaço confinado jamais deve deixar de ser supervisionado. Sempre quando o trabalhador está lá, né, em atividade, precisa ter o seu vigia. Então tem o treinamento para trabalhador e vigia e também o supervisor. O supervisor é responsável em fazer o preenchimento dessa PET, da permissão para entrar no trabalho, e liberar o espaço confinado para os trabalhadores. E tem muito risco, né? O engolfamento, por exemplo, as pessoas não entendem o que seria um engolfamento. Muitos não têm esse conhecimento. Pense num silo de armazenamento de materiais. Grãos, farelos, nós encontramos muito na nossa região, né? O silo, além da atividade em altura, para acessar o silo, precisa do espaço confinado. E o que seria o engolfamento? Esse material, quando ele vai sendo abastecendo o silo, ele não tem compactação, não é compactado esse material. E pode formar bolsas de ar no meio do material. E o trabalhador, se ele acessa o silo sobre esses materiais, sobre aquele grão, aquele farelo, pode romper aquela bolsa de ar e fazer um afunilamento, um engolfamento. Ele é engolido pelo aquele material e causa asfixia mecânica. E não sai dali, né? Não consegue sair. Por isso que dentro de um silo a pessoa deve estar com todos os equipamentos de altura também. E está ancorado na linha de vida lá. Quando você recebe, por exemplo, uma ocorrência para comparecer a um silo, né? Um bombeiro, por exemplo, quais são os equipamentos que o bombeiro vai até o silo? Todos os equipamentos de segurança ali. Vai ser usado as cordas, talabartes, né, trava-quedas, é feito também o sistema de vantagem mecânica, ou seja, a multiplicação de força com cordas e polias, né, para poder fazer o içamento, o resgate dessa pessoa, o resgate vertical. Quer dizer, o resgate é feito por dentro, você não consegue retirar a material, parte do silo para tirar a pessoa externamente. Depende da situação. Então, quando nós chegamos no local, nós analisamos todo o cenário para saber qual a melhor forma de atender, de fazer a retirada numa pessoa. Num poço, por exemplo. O bombeiro entra com proteção respiratória autônoma, né? Que é o ar comprimido, né? Ele é um ar respirável, né? Então não é um oxigênio, ele é um ar respirável. Então no cilindro, né, de ar respirável, né, tem uma certa quantidade em bar, né, em pressão, que nós devemos fazer o cálculo também. Quanto tempo eu tenho para usar aquele ar respirável existente no cilindro? Então é feito esse cálculo de autonomia também para não pôr em risco o profissional, o bombeiro que vai fazer o atendimento. Então quando chega num cenário como esse, o bombeiro não vai ter tempo ali de fazer uma medição atmosférica como é feita antes do trabalho. Então há necessidade de fazer a medição atmosférica antes de liberar o espaço confinado para o trabalhador. Mas quando aconteceu já a emergência, a pessoa já está lá no espaço confinado, num poço, numa galeria, o que seja. O profissional, o bombeiro civil que está na empresa, ou bombeiro militar, quando está chegando para atender essa ocorrência, ele já deve estar conhecendo já a situação. Por isso que quando acontece a situação de emergência, a pessoa já liga para a equipe de emergência, já informando tudo sobre o que está acontecendo, para que ele já chegue no local já sabendo o que vai fazer, né? Então chega no cenário já com todos os equipamentos, até mesmo com a proteção respiratória para entrar e fazer o resgate dessa pessoa imediatamente. Você fala, por exemplo, num poço caipira, né? Isso acontece muito em sítio, chácara, né? As pessoas têm essa noção ou não? Porque quando você tem a noção e você corre o risco, você já tem um pouco de consciência. Sim. De que talvez você tenha que sair de lá rapidamente. Pode, né, acontecer. Agora, quando a pessoa é ignorante do ponto de vista técnico, sim, e ela desce e não faz ideia que isso pode acontecer,
a fatalidade ela tem a maior probabilidade de ocorrer. A minha pergunta é, as pessoas têm essa consciência? Você se deparando aí nas situações que você acaba ministrando os seus cursos, as pessoas têm o conhecimento prévio? Por exemplo, ela sabe que existe, mas ela não sabe a técnica. Obviamente ela vai aprender a técnica, mas a minha pergunta é, as pessoas têm noção de que isso pode acontecer? Muitos não têm essa noção, Gustavo. Quem tem noção é quando a pessoa passou por um treinamento, trabalhou numa empresa, né, que tem esse processo aí de espaço confinado, mas muitas pessoas que não tiveram algum conhecimento, contato com nada, não têm noção. E o acidente acontece. Pode acontecer. Há tempo atrás tivemos uma ocorrência em Salto, né, ao lado de Itu, onde 2 pessoas morreram num poço, numa chácara, né? O pai e o filho. Então, é desesperador de ver uma cena como essa, né? Você chega no cenário para fazer o atendimento e você depara com a pessoa já inconsciente no local, até mesmo já sem vida, né? Então, todos deveriam ter cuidado. Todos devem passar aí sabendo um pouco das informações, né? Um conhecimento mínimo. Uma questão ignorante, Firmino. Por exemplo, quem cava, coveiro, por exemplo, que cava cova em cemitério, corre o risco dele se deparar com gases também ou não? Sim, né? Então, por causa o gás metano, ele é desprendido do resíduo orgânico, né? Então, se tem até mesmo no pasto, né, como no cemitério, uma escavação ali que nas proximidades foi enterrado ali um animal que pode desprender esse gás e a pessoa pode inalar e pode sofrer inconsciência e pode até morrer. A inalação porque quando você faz um buraco, você tem a parte fechada, que é a de dentro do buraco, e a parte aberta, né, que é onde você acabou entrando para fazer a cova. Qual o tempo a pessoa inalando aquele gás lá dentro, ela pode perder a consciência, por exemplo, e pode vir a ter um problema sério? Conforme o gás, nós não temos, né? É muito rápido, né? Então, às vezes, não tem nem tempo de sair. É rápido demais, como a amônia, por exemplo. A amônia é um gás que ele é refrigerante, né? Então, tem empresas que trabalham aí como Sorocaba Refrescos e outras empresas aí que trabalham faz vazamento, né? Então a amônia é um risco também. Além do risco alto. Da explosão, é o risco da inalação. Risco da inalação, da pessoa sofrer inconsciência ali na hora. Então há necessidade de ter controle desses locais. Deve ser controlado. Por isso que todo espaço confinado deve ser controlado. Antes do acesso, fazer sim as liberações, cuidado com aquele profissional que ele não tem aquele cuidado de preencher o relatório antes, preencher essa ficha, né? Então preencham antes, tome seus certos cuidados, coloque os EPIs necessários, saiba fazer uso da proteção respiratória. Então, proteção respiratória, então nós vamos falar sobre ela também. Como que faz o cálculo, a autonomia do cilindro. Nós temos 2 tipos de proteção respiratória, a dependente do ar atmosférico e a independente do ar atmosférico. A dependente do ar atmosférico, Gustavo, é aquela que tem cartucho com filtros, né? Aquela máscara facial. O filtro, né, geralmente é um filtro de carvão, né? Isso, que filtra conforme a quantidade de oxigênio que nós temos aqui na atmosfera. Já a independente já é um cilindro de proteção, que precisa saber o cálculo para poder fazer o uso dele. Então, na nossa atmosfera nós temos 78% de nitrogênio, 21% moderadamente falando em oxigênio, mas a taxa exata é 20,9%, e 1% de outros gases, argônio, neônio, que é um gás mortal. Tá? Então, nós devemos saber quais são os limites toleráveis, né? De oxigênio, o de gás ali que está presente na atmosfera, para poder entrar no espaço confinado ou não. E cuidado também com qualquer material que entra no espaço confinado, que não pode ser qualquer material. A iluminação, ela tem que ser adequada? Blindada. Deve ser uma iluminação intrínseca. O material intrínseco é um material que ele é blindado, não gera faísca, não gera calor, para que não gere explosão no espaço confinado. Um silo, por exemplo, com amido de milho. Amido é explosivo, né? É explosivo. Então, se a pessoa entra lá com uma luz incandescente, uma luz comum, aí se acontece de quebrar essa luz, pode gerar uma explosão. Então, tem seus certos cuidados de espaço confinado, Gustavo. Ô Firmino, é um assunto bastante técnico, né?
Agora vamos falar um pouco da aula didática. Quando você transmite isso, como que você faz com que a pessoa entenda o que você está falando? Eu faço muito a parte prática, né? Oriento eles, a teoria é muito importante. Precisamos fazer com que a pessoa entenda sobre a norma regulamentadora, e também nós colocamos a pessoa ali numa situação, até mesmo numa sala de aula, vendando o olho da pessoa, fazendo com que ele entre agachado, rastejando, simulando ali o espaço confinado, encontrando alguém ali no escuro só pelo tato e pelo som, e que retira a pessoa para fora, mas antes sabendo os riscos, fazendo a ancoragem, se vai fazer o acesso a um poço, colocar ali o tripé para trabalho e salvamento, orientando sobre a vantagem mecânica, sempre uma linha de vida a mais do que essa vantagem mecânica. Vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sempre coloque uma outra corda, ou seja, uma linha de vida a mais, sempre como backup, pois não sabemos se aquela principal pode romper. Então esteja sempre seguro para fazer aí um atendimento, para fazer um trabalho, e sempre com vigia, a pessoa sempre em contato com o outro que está trabalhando. Quando tem ali um trabalho a quente no espaço confinado, que a pessoa vai fazer solda, vai fazer corte de um material no espaço confinado usando ferramentas, né, como lixadeiras, eletrodo de solda, tem seus certos cuidados também de fazer o que é a purga, que seria fazer exaustão, retirando aquele gás que está ali dentro ali, que pode ser explosivo. Então há necessidade sim de ser acompanhado o espaço confinado. Ou seja, um tipo de trabalho dessa natureza, para você fazer em segurança, dá trabalho, né? Dá, muito. É por isso que as pessoas evitam, né? Muitos falam assim, até montar, até fazer medição atmosférica, vai demorar muito, mas aí vai no achismo, né? O acidente é 1 segundo e a pessoa pode perder a vida. Então precisamos sim contar com todo o apoio da segurança do trabalho, contar com o apoio dos profissionais que estão ali para atender uma emergência, que consta ali o nome dele também na permissão para entrada de trabalho, esse profissional, que já deve levar para o local ali onde está sendo feito esse trabalho todos os paramentos, todos os equipamentos que, caso aconteça uma situação de emergência, está pronto para usar. Pois não adianta chegar num local de trabalho ali numa empresa, às vezes o profissional bombeiro civil ou técnico de segurança do trabalho nem sabe que está tendo uma situação de trabalho no espaço confinado. Então ele já deve estar sabendo e já deve estar com todos os materiais nas proximidades ali para fazer um atendimento rápido. O bom profissional faz uma radiografia do local antes, né? Antes. Verifica todos os riscos, se tem o local está energizado para desligar a energia, se tem fonte de calor, se tem fonte de gás presente, desliga tudo para dar início ao trabalho, né? E contem sempre com o apoio desses profissionais da saúde, profissionais aí do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, que estão sempre prontos para atender a população em todas as situações aí e são muito bem treinados. E fica aqui um grande abraço e um beijo do Firmino para todos do Corpo Bombeiro, né? O Major Godinho aí, todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que são pessoas maravilhosas que estão para nos atender. Obrigado, Firmino. 8h11. Semana que vem você retorna com novas informações e também outras técnicas aí, tanto de prevenção quanto de resgate relacionado aí à prevenção à vida. Ótimo. Gustavo, um grande abraço. Fica aqui um beijo do Firmino para todos vocês. Como sempre falo, saiam da residência em segurança, façam o trabalho em segurança e retornem para os seus lares em segurança sem que nada aconteça. Pois tem pessoas que amam vocês, estão esperando cada um chegar de braços abertos. Um beijo e até semana que vem. Urra! 8h12. Vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o premiadíssimo Café Excelso e já voltamos com mais Jornal da Manhã. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.